Amiga da Rede Hoje, um abraço. Estamos chegando com o Hoje Rural e nesta edição vamos conversar com um especialista sobre a guerra. O que a guerra Ucrânia e Rússia, está causando nas exportações do principal produto aqui da região, que é o café. Aguarde. Oferecimento: Automotiva Pneus, Lojas Reon, Memorial Jardim dos Ipês, Colégio Atenas, Unicerp, Posto Econômico. Então, hoje vamos conversar sobre as consequências da guerra Rússia-Ucrânia para as exportações do principal produto aqui da região, que é o café. Vamos saber também como é que fica o mercado futuro com esses conflitos, né? Se vai perdurar, se não vai. Quem dá todas as informações é o especialista Simão Pedro de Lima, superintendente da Expocacer, Cooperativa dos Exportadores do Cerrado Mineiro. Luiz, o mundo é tão globalizado que não existe acontecimentos localizados. O acontecimento até pode ser localizado, como essa guerra que está localizada na Ucrânia, mas a reverberação dos efeitos é para o mundo todo. A Rússia é o quarto país consumidor de café do mundo, é o quarto país importador de café do mundo. E isso, não há dúvida, que afeta a estrutura do mercado cafeeiro. Você tem questões de embarque, por exemplo, os navios não vão para essa região, eles deixam de ir por questões bélicas, né? Então você tem problemas de embarque, você tem que direcionar para outros países, você tem problemas cambiais, você tem problema na compensação dos valores cambiais das moedas, porque você vende e o sistema internacional de compensação tirou a Rússia do processo, então você tem dificuldades para fazer as operações financeiras quando envolve essa região. A Ucrânia é também uma grande produtora de fertilizantes, de produtos necessários para a agricultura, isso encarece o custo, então afeta diretamente a cafeicultura e toda a estrutura agrícola, né? Porque a Rússia também é exportadora de fertilizante, principalmente a Rússia. Então, infelizmente, essa questão da guerra, ela tem um efeito humanitário destruidor sem tamanho, não há dúvida nenhuma, que é algo danoso, mas também tem os efeitos econômicos que afetam países que estão a quilômetros, a milhares de quilômetros de distância. Esse tipo de sanção que está sendo imposta, né, à Rússia, por exemplo, não pode ser um tiro no pé, por exemplo, dos Estados Unidos, porque hoje o mercado funciona em dólar. Você disse que os bancos são integrados e tal. E já se começa a fazer as negociações em outros países, na Rússia principalmente, com outras moedas, né? Da Rússia, da China. O que você vê nisso? Luiz, todos os países ficam afetados, não só a questão cambial. Os Estados Unidos comercializa com os países eslavos, né? Ele vende para a Rússia, ele compra da Rússia, ele vende para a Ucrânia, ele compra da Ucrânia. Então todos os países ficam afetados. Mas a questão desses embargos seria a medida paralela que surta ou que surte efeitos como se fossem belicosos. Imaginemos se deflagrasse guerras entre esses outros países. Então acaba que as medidas econômicas, as sanções, são formas de criar uma situação para que o país agressor entenda que ele depende também de outros países. Mas infelizmente isso prejudica as economias de todos os países e no caso você diz os Estados Unidos prejudica. Mas eu creio que a ideia que norteia essas decisões, essas medidas de bloqueios econômicos, seja mais no sentido de apressar um aclarar de consciência para que entrem ali num acordo e terminem com essa guerra em especial. Só para fechar, o preço do café, como é que está se comportando? Primeiro a guerra, primeiro a geada, depois a quebra de safra futura, né? E agora essa guerra. Como é que está se comportando o café no mercado internacional? Luiz, o café, as commodities no geral, elas são afetadas por instabilidades internacionais, instabilidades econômicas. Então sim, gera uma preocupação, uma certa volatilidade.
Mas o café, ele tem alguns fundamentos, né, que acabam contrapondo a isso. E, ao contrário do que se poderia ver, nós temos um mercado que está reduzindo, ou seja, os preços estão diminuindo de bolsas, porque muitos investidores migram para outras commodities que estão subindo. E acaba criando uma venda de posição em bolsa que não tem a ver com os fundamentos do próprio produto e acaba gerando uma baixa nos preços, porque estão buscando outras commodities que possam dar mais liquidez e estão em alta. Então isso afeta. E o café tem retraído um pouco. Hoje, por exemplo, fechando em alta a bolsa, mas ontem teve um movimento negativo, tivemos outro movimento negativo. Então hoje nós estamos falando do Nova York a 220, né, para cotação de maio de 22, e ela teve a 240, 200, era um pouco mais. Então houve uma certa retração. O aspecto climático... Isso em dólar, né? Em dólar. Esse preço de Nova York, a gente fala 220, desculpe, é em centes por libra peso. Ou seja, 220 centavos de dólar para uma libra. Isso dá aproximadamente 240 dólares, mais ou menos, por saco. Só que você tem outros fatores que são considerados para preço. Existe uma coisa que nós chamamos de diferencial de preço. O que é o diferencial de preço? É a diferença entre o café brasileiro e o café padrão cotado em Nova York, que é um café colombiano, um café lavado, e tem que se considerar o preço posto em Nova York, toda a charge, todos os custos. Então há diferencial no preço do café brasileiro. Então o que acontece muitas vezes? A bolsa sobe, o diferencial aumenta, então o preço interno não muda. A bolsa baixa, o diferencial encurta, então não muda o preço interno. E há também a questão de dólar, né? O dólar hoje, agora, trabalhando a 5,01, ele vai reduzindo, então o preço também reduz, porque você converte na moeda nacional, né, no real. Então, tem o ritmo digamos, de alta do café, ele está, digamos, moderado, né? E, pelo contrário, certa redução. Isso é tendência? Não, isso é momento. Isso é o momento. As questões climáticas, frio, como teve a geada ou a seca, elas de certa forma já criaram uma expectativa de precificação. Então acaba que não são fatos novos mais, já fizeram com que o café saísse aí de patamar de 600, 700 para 1.500, 1.300, 1.400. Então a gente fala assim, já precificou. Mas nós ainda temos um caminho pela frente, temos mais um inverno que está pela frente, que pode gerar especulações, pode gerar situações climáticas que favoreçam a preço. Temos a questão ainda de ciclo de chuvas, estamos agora com um ciclo bom de chuvas, mas numa época que a chuva não muda nada para a safra atual, muda a robustez da árvore para a safra de 23. Mas até a safra de 23, nós vamos passar pelo período de inverno, que é um período seco, vamos passar pelo período da volta da chuva, que se volta na época certa, bem, e se não voltar. Então, na linguagem nossa mineira, tem muita água para passar debaixo da ponte para a gente fazer projeções de preços para 2023, mesmo para daqui, para setembro desse ano, né? Então, o que a gente olha muito em bolsa é que as cotações de presentes, elas estão maiores do que os preços futuros. Por exemplo, se nós olharmos ali agora para maio de 2022, está a 220 centavos. Se nós olharmos para dezembro de 22, está a 216 centavos. Isso mostra que não há uma liquidez, a precificação não é esperada. Então, são fundamentos técnicos, são situações técnicas, mas que vai mostrando que a curva de bolsa ela não está favorável. E isso faz com que os preços futuros sejam menores, como vinha no ritmo anterior. É isso. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. Não esqueça de se inscrever, de dar um like, de acionar o sininho para você receber as informações de atualização de nossos materiais. Com essas ações simples, você nos ajuda a alcançar o nosso objetivo. A meta agora é alcançar 35 mil inscritos. Muito obrigado e até a próxima. Oferecimento: Unicerp Centro Universitário do Cerrado. Ensino de qualidade e responsabilidade social. Somos o Memorial Jardim dos Ipês.
Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E o atendimento Automotiva Pneus. Dada a largada para mais uma promoção show de prêmios do Posto Econômico. Serão sorteados 2 prêmios por mês. Todo dia 15 um vale combustível no valor de R$300. E no último sábado de cada mês, um prêmio. Os cupons serão entregues a cada abastecimento de R$100 de gasolina ou etanol ou R$200 em diesel. No final da promoção, uma moto 0 km. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo o estoque em 12 vezes, 1 mais 11 ou 10 vezes sem entrada. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador.